Bom dia, sejam bem-vindos em nossa revista. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro de 2019. Hoje você vai aprender a fazer uma receita que os italianos adoram. Aliás, eu acho que em qualquer lugar do mundo é um sucesso. Estou falando da caponata de berinjela, feita pelo mestre que entende tudo de culinária italiana. Sérgio Barberini, chefe de cozinha, estará conosco hoje e vai trazer essa receita para vocês. Também vou conversar com o Fábio Eroli, que é psicanalista e coach, já esteve aqui em nosso programa e graças a vocês que pediram, ele retornou. Mas hoje ele vai falar sobre um tema que muito afeta as crianças dessa geração, o famoso tédio. Como lidar com o tédio, a importância de deixar as crianças no tédio, simples assim, sem fazer nada, tédio, ócio, enfim. Já já o Fábio vai falar conosco sobre esse tema, porque agora você vai aprender a fazer a caponata de berinjela. Aliás, esse que estão vendo é o pão, viu, gente? A caponata tá do lado. E olha, essa caponata faz um sucesso lá na Barberini, não é, Sérgio? Faz sim. Seja bem-vindo. Mais uma vez. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Outro dia eu fiz um almoço lá em casa, aí eu fui lá no Barberini pegar uma massa recheada de figo, é isso? Pode ser. Massa gruyère de pitaia. Com gruyère, figo e nozes. Ai, que delícia. Tava legal, né? Maravilhoso. Eu inventei um agora que a massa é de hortelã e o recheio é de cordeiro. Não acredito. Pode separar já pra mim que eu vou querer. Tá, ficou bem legal. Bom demais. Mas hoje, senhor Barberini vai ensinar você a fazer esta caponata, que é um sucesso, né, gente? Facinho, né? É fácil de fazer? Facílimo, facílimo. Mesmo? Olha, e dá um resultado se fizer um almoço na sua casa, um jantar, servir de entrada com uma saladinha, todo mundo vai gostar. Pãozinho, uma torradinha, um pão italiano, né? Esse aqui, inclusive, tá com orégano, né? Tá com orégano. Olha, que graça, gente, a apresentação. Até o pãozinho do Barberini tem cheirinho italiano. Tem que fazer, né? Tem que fazer diferente. Não é? E o nosso Palmeiras, como tá? Você também. Carreiras acabou de sair daqui falando, adorei te encontrar hoje. Carreiras, estou te representando aqui, viu? Sacanagem, eu devia ter vindo ontem, né? Poxa vida. Vamos mudar de assunto. Muda de assunto. Vamos falar de comida. Vamos falar de comida que é melhor. Vamos passar o ingrediente, então, desse prato, que é a caponata de berinjela. Bom, para começar, você vai precisar de... Berinjela. 2 berinjelas grandes, um pimentão vermelho, um pimentão amarelo para dar cor no nosso prato, uma cebola grande, 2 dentes de alho amassados. Já está misturado com a cebola. Ótimo. 200 gramas de azeitonas verdes picadas. Aqui. 50 gramas de nozes, ou se preferir, castanha picados. Orégano a gosto. Aqui. Sal a gosto. Salsinha e cebolinha a gosto. E é óbvio que não pode faltar o nosso azeite para assar e para cobrir a conserva, certo? Certíssimo. Por onde eu começo? Bom, eu descasquei essas berinjelas, mas pode ser sem descascar. Né? Pode usar com casca. Tá. Então já trouxe preparado, já tudo picadinho. Peraí, processo... mas você descasca por quê? Deve ter um porquê. Porque a pessoa não gosta de casca. Porque você acha que as pessoas, algumas pessoas podem não gostar. Eu gosto com casca, né? Por exemplo, nesse processo que eu trouxe aí, que a pessoa pode vender... Tá com casca. Ou tá com casca. Tá. Mas então, isso indifere o paladar, o sabor. Paladar não. Então aqui eu trouxe aqui, ó. A berinjela já tá picada, né? Não sei onde vai mostrar aqui. Os pimentões também já estão todos picados. Tá. Então o que eu vou fazer aqui? Simplesmente vou misturar. Mas você forra uma travessa com papel alumínio? Na realidade eu forrei essa travessa porque vai aquela dica, né? Ninguém quer ficar lavando louça muito, né? Não. Então ela vai sujar a assadeira, vai grudar. Para não ter que untar, eu fiz isso aqui. Eu coloquei o papel, que aqui ele já vai ficar assim, ó. Ótimo. Os pimentões, é muito fácil fazer. Lembra daquele escabeche que eu fiz? Lembro. Também é muito fácil. Aliás, suas receitas são sempre fáceis, práticas, né? Sua mãe tá bem? Tá bem, graças a Deus. Manda Operou, tadinha, tá melhorando. Acho que agora já tá começando a fisioterapia. Então, cebola e o alho misturado. A azeitona eu vou pôr no final, as nozes eu vou pôr no final. Esse aqui eu já misturei, inclusive, pessoal,
um pouco de erva doce, que eu adoro o sabor da erva doce aqui. Você mistura erva doce com orégano? Com a berinjela, fica uma delícia. Eu nunca adoro. Usei erva doce na Nossa, você usa erva doce com muita coisa. Muito bom saber. Aqui, um pouco de sal eu vou pôr agora, porque o final que eu vou pôr mais sal, para você acertar. Se você colocar muito aqui, você vai errar. Melhor pôr pouco, por menos, depois se precisar o menos é mais, né? Aqui, uma boa quantidade de azeite. Eu vou deixar um pouco para o final, certo? Você não rega todo o azeite agora? Então, pessoal, olha só. Aqui, mexeu. O que a gente faz? A gente coloca um papel alumínio por cima, certo? E forno de 180 graus, umas 40 minutos mais ou menos, ali, né? Uns 40 minutos. 40 minutos no forno? No forno de 180 graus. Você vai tirar esse papel alumínio. Você vai ver quando ela estiver numa cor já... Essa cor aqui? Essa cor já que, pra mim, tá no ponto. Mas às vezes a pessoa gosta dela mais crua, morder mais. E a criatividade vai além. Você pode colocar o que quiser aqui. Pode colocar uva passas agora, né? Começa aquela guerra, né? Eu uso uva passa. A briga da passas agora, né? Que está chegando a época dela. Pois é. O pessoal põe uva passas. Você pode pôr no lugar de nozes pinole, mas é mais caro. Então é uma receita barata e prática. Rende vinagre, você pode colocar também para temperar, limão para dar uma acidez. Mas coloca o limão e o vinagre no tempero. Antes de assar? Não, antes e depois de assado. Depois de assar. Pouca coisa também, senão vai perder o paladar. Então peraí, vamos só recapitular. A gente colocou tudo para a travessa, com o papel alumínio embaixo, regou azeite, mas não todo o azeite, nem todo o sal. Isso. Aí demorou 40 minutos para assar no forno, a 180 graus. Isso. Retirou. E aí eu vou fazer os ingredientes. Colocar uva passa, colocar nozes, colocar aí pouco vem aqui, vinagre, azeitonas. Né? Azeitonas. Que já tá tudo aqui, ó. Que já tá aqui misturado. A salsinha no final para dar uma cor, né? Só no final. No final. Tá. Né? E aí, tá pronto? Tá pronto. Gente, é só isso? Rápido. Jura? Demora mais picar, limpar, fazer. Trabalho de preparar os ingredientes. Para colocar é muito rápido. Tanto que hoje eu fiz uma travessa gigante em 1 hora. Agora me diz uma coisa, do jeito que você vende, né? Vamos imaginar que eu não faça para vender, mas eu quero deixar em conserva na minha geladeira para quando eu receber convidados, por exemplo. Como que você faz? Na sua geladeira ela vai durar pelo menos uns 15 dias. Tá, dentro de um pote desse. Com azeite, sempre molhadinha, né? Não, num pote normal, grande, você pode fazer bastante. Vinagre também? Pode fazer bastante. Vinagre de maçã? Vinagre pode ser também, de maçã, pode ser de... Eu gosto de vinho tinto, né? De vinho tinto. Tá. Agora, esse produto aqui é para você vender. Que você vai fazer o quê? Você pode esterilizar esse vidro, coloca o produto dentro, não só a berinjela, qualquer compota que você quiser. Você esteriliza o vidro, preenche com o produto, fecha e volta para ferver para ganhar o vácuo, né? Para pegar... Para durar mais. Durabilidade fica 3 meses assim. Assim, 3 meses? 3 meses ele dura assim. Mas na geladeira ou fora da geladeira? Fora da geladeira. Fora da geladeira? Que bárbaro. E eu posso experimentar agora? Não pode. Que maravilha. Agora me diz uma coisa, quantos tipos de massa você tem lá no seu espaço? Tem bastante, viu? Tem, né? Não sei mais. Difícil, né? Inclusive agora, essa semana agora, sexta-feira, vai ter um evento no Veracruz, no espaço, que essa massa de cordeiro que eu fiz foi selecionada para o Mesa São Paulo. Sério? Parabéns. Vai ser eliminatória, né? Olha! Feito em São Paulo, chama o programa, né? E é do governo, bem legal. Que bacana, parabéns. Obrigado. Olha lá, vamos experimentar, hein? Torrada tá. Gente, deixar eu comer essa travessa inteira. É facinho de comer, né? E a sardela, então? Também, que é uma delícia. Olha, eu não sou de beber, mas com uma tacinha de vinho... vai bem, muito bem. Gente, tá uma delícia. Gostoso demais, demais, ó. Ó. E você vê, essa caponata foi feita hoje. Então, se você fizer ela e deixar uns 2 dias na geladeira, ela vai ficar melhor ainda, ela vai ficando melhor. Vai curtindo, vai ficando uma delícia, né? Nossa, tá muito gostoso. E olha, eu já comi caponata, você falou uma verdade, tem que tomar cuidado com o sal. Com a quantidade de sal que você coloca. Porque eu já comi caponata que tava bem salgada. Aí não fica gostoso. Perde, né?
Às vezes até a gente que trabalha com isso erra, né? Mas tem por isso que tem que ter uma ficha técnica, né? Tem que trabalhar com a ficha e pesar, porque se for na mão, depende do estado emocional, você carrega. Bom. Parabéns. Obrigado. Como a gente encontra seu trabalho, suas massas, sua Bom, caponata? eu tenho a minha loja na Vila Pires, né? Em Santo André. E eu tenho também o Facebook, né? O Instagram. Mas, qual que é? Sérgio Barberini, o Facebook, e Barberini Massas Frescas, o Instagram. E o telefone é o 96033-4636. Barberini Massas Frescas. Se eu Isso. quiser fazer um almoço, uma festa em casa, Pode entrar em contato. você faz uma quantidade Faço. maior? Pode levar o seu refratário, eu monto na hora, com antecedência, claro, né? Isso Encomenda, é ótimo. né? Mas eu sempre tenho muitos sabores. Ravioli eu tenho uns 15 sabores de pronta entrega. Lasanha, rondelli, que mais? Nhoque. Bom, parmegiana. Parmegiana, Eu sei mais que polpettone. ele, tá vendo? Né? Os antepastos, eu tenho a caponata, a sardela eu inventei. Não sei se alguém já fez, mas eu creio que eu não tinha feito. De pimentão amarelo. Nossa, nunca vi sardela de pimentão Nunca amarelo. viu, né? Também nunca tinha visto. Não. Outro dia eu estava fazendo compras na cerealista, a hora que eu vi aquele saco de pimentão amarelo, eu falei, É pra já. vou fazer. Ficou Vou criar. divino. Que legal. Ficou divino. Acabou uma sardela amarela. Até tudo. a pimentinha dedo de moça era amarela. Olha, tudo que Barberini faz é delicioso, Poxa, gente. é isso, agradeço. Parabéns, viu? Obrigado. Sucesso. Parabéns, Obrigado, tá viu? uma delícia. E adorei, Obrigado. adorei saber a receita. Dá pra fazer pra hora do almoço, gente. Dá pra fazer tempo rapidinho. ainda, não é? Dá Rapidinho, tempo. dá. Adorei. Vou para um rápido intervalo e já já a gente volta. Olha, hoje em dia as crianças têm uma frase que inclusive eu até mesmo já ouvi do meu filho, ele dizia assim, mamãe, eu estou entediado. Eu acho que muitas crianças dessa geração estão usando essa expressão. E aí a gente decidiu conversar com o Fábio Eroli, que já esteve aqui em nosso programa, mas a gente convidou novamente, que ele é psicanalista e coach, e vai falar sobre a importância, prestem atenção, de promover o tédio nas crianças. Por favor, Fábio, nos explique o que significa isso. Pois é, Isa. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Aliás, bom dia, né? Bom Pro dia, pessoal. é verdade, é verdade. É que acho que você já fez tanta coisa Não, verdade, como eu já corri tanto. É, que tem dia que chega a essa hora, eu já acho que já passou 6 horas do dia. Verdade, é um prazer, mais uma vez, obrigado pelo convite. E falar sobre isso no mês que é o mês das crianças é importante, né? E por duas razões. A gente fala com as crianças, mas na verdade o grande recado é para os pais, né? Então quando a gente fala do tédio, a gente precisa só dividir em dois grandes pilares, né? Tédio e ócio. O tédio basicamente é não saber lidar com o ócio. O ócio em si só é aquele momento em que você pode e deve, inclusive em função da prevenção, saúde mental e tudo mais, falar, olha, eu vou tirar um tempo para fazer nada. Isso é o ócio. A partir do ócio você desemplaca processos de criatividade, enfim. O tédio é o comportamento que às vezes a criança chega para os pais, é o sintoma, digamos assim, né? Putz, que saco, não tem nada para fazer. Então isso é angústia. Então a gente pode fazer uma leitura do tédio como angústia e do ócio como um processo criativo, mas às vezes é importante empurrar a criança propositalmente para esse processo. Então, por exemplo, o que a gente vive hoje, que é um grande problema e que eu recebo pessoas todos os dias no consultório, a maior parte deles são pais e mães, dizendo que, Fábio, eu não sei mais o que fazer. Né? Em que pé que as coisas estão hoje? As crianças super e ultra estimuladas, né? Então, O tempo tecnologia, todo, né? gadgets, né? Que são todos esses aparelhos, os equipamentos, enfim. Aplicativos. Muitos. Hoje cada vez mais, né? Se você olhar nos últimos tempos, a gente pode buscar pesquisa, eu acho interessante vocês que estão aí, fazer o bom uso da tecnologia, quantos aplicativos foram desenvolvidos para crianças nos últimos vamos falar de 2 anos. Verdade. São incontáveis as empresas que hoje investem nisso, porque obviamente elas têm bastante retorno, né? O que faz com que cada vez mais a gente afaste a criança da possibilidade de criar, porque na verdade todo mundo oferece o tempo inteiro uma porção de estímulo. Então geralmente os pais acreditam que quanto mais estímulo, mais eu desenvolvo.
Não necessariamente. E também tem aquela história de que meu filho com 9 anos de idade tem que saber falar 3 idiomas, tem que saber tocar 3 instrumentos, tem que saber tudo aos 9 anos de idade, senão ele não vai ser uma pessoa bem-sucedida quando grande, quando adulto. Que é um grande equívoco, né? Eu não falo, por exemplo, Isa, eu acho que tem uma questão bastante importante no consultório. Olha, esse é o jeito certo ou esse jeito é errado de educar uma criança. O que eu trago a perspectiva que precisa de muita reflexão, o que é saudável. Né? Se está certo ou se está errado, a gente entra num processo de julgamento da conduta, da educação de cada família. Sim. Então, imagino que você, na sua família, tem as regras entre vocês enquanto casal, sim. E isso, obviamente, é repassado para o filho de vocês. E a rotina também de cada um, né? Porque às vezes a minha Exatamente. rotina é diferente da sua. O que é certo para mim é errado para você. E isso não deve, em tese, ser questionado, embora as pessoas sofram exatamente pelo julgamento. Porque na casa do fulano, porque o ciclano... Rede social... Faz a comparação com a grama do vizinho. Não tenha dúvida. A gente até falou isso, acho que na primeira vez que eu estive aqui, né? O quanto a rede social está adoecendo as pessoas e elas não estão percebendo porque ela atinge processos bastante já inconscientes. Sem perceber, e obviamente a gente tem hoje estudos de inteligência artificial associados à neurociência, psiquiatria, neurologia e psicologia. Vários pesquisadores estudiosos da área ajudando a indústria da tecnologia a criar equipamentos. Por isso que eu digo, a tecnologia ela é maravilhosa, eu não sou contra. A questão é como eu uso a tecnologia, né? Para que finalidade, especialmente aqui no programa de hoje falando em relação às crianças. Agora, quando uma criança, independente da idade que ela tenha, chega para o pai ou para a mãe e diga, eu estou me sentindo entediada, o que a gente faz numa situação dessa? Legal, então a gente juntos vai descobrir, só que aí eu vou falar alguma coisa que talvez vai gerar barulho em casa, né? Educar é um processo de investimento de todos os sentidos na vida de uma criança. Então, legal, o que é fazer nada? Vamos fazer nada juntos? Você está entediado? Eu também estou. Para você, pai e mãe, que você está fazendo, você vai ter que investir um tempinho ali naquilo e juntos vocês criam alguma solução. Né? Tem gente que vamos deitar e vamos olhar o céu, vamos olhar o céu. Quem tem varandas, né? Hoje em dia as pessoas compram um super apartamento com uma varanda gigante, na verdade nem vou na varanda. Vai à varanda. Quantos prédios tem ao redor de onde nós moramos? Quantos andares tem em cada prédio? Esse tem piscina, aquele não tem, aqui tem casa, quantas árvores? Bom, e você vai inventar, você vai brincar. E sabe que a partir desta brincadeira inocente, você ensina matemática, você ensina a acalmar o cérebro, ou seja, também tem um processo neurológico importante nisso, que é mudar, fazer uma modulação de ondas, certo? Porque quando eu estou super excitado do ponto de vista do sistema nervoso central, muito aplicativo, muita informação, muito barulho, muito estímulo, obviamente o cérebro não dá conta de absorver com profundidade tudo aquilo que está acontecendo. E o ócio é que é interessante. Porque, por exemplo, quando você promove a criança para ter que lidar com o nada, e é extremamente importante, é naquele momento que o cérebro começa a fazer a absorção de todos os estímulos que ela teve ao longo do dia, até aquele momento. Tem criança que não consegue nem ficar parada na frente de uma televisão para assistir um simples desenho por meia hora. Exato. Né? O que antigamente, eu quando era pequena, eu parava e ficava vendo um desenho do início ao fim. Hoje em dia você tem a tecnologia que você pode avançar o desenho. Então tirar de repente o controle remoto dessa criança para que ela assista o desenho do início ao fim, também pode ser uma alternativa. Não tenha dúvida disso. E fazer os combinados, Isa. Né? A gente hoje, eu percebo claramente no modelo que as famílias aplicam hoje. Primeiro que é um excesso de projeção dos pais em relação aos sonhos para a vida dos filhos. Isso é um fato. Né? Você tem que fazer aquilo que eu acho que você tem que fazer, enfim, sem dar à criança qualquer condição de pensar, de imaginar. Né? E um outro processo bastante importante que é, vamos combinar a regra do jogo. Quando você era criança, você estava lá e queria assistir TV, se de repente não tivesse mais outras opções, você fosse para tua mãe e dissesse, mãe, o que eu vou fazer? O que ela dizia para você naquela época? Nada. Pois não faz nada. Se vira. Sabe uma frase famosa que tinha? Quem mora em casa, vai brincar lá fora. Vai brincar lá fora. Eu não tinha porque eu sempre morei em apartamento. Mas a minha mãe dizia isso. Ela fazia assim, fica aí sem fazer nada. Pensa na vida, ela falava. Pois é. E eu te pergunto, teve algum tipo de prejuízo, por exemplo, cognitivo para você? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Hoje eu admiro a forma como minha mãe, meu pai, minha avó também, que fez parte da criação, pontuou esse momento na minha vida, né? Você sabe que hoje, por coincidência, eu passei por uma situação com o Marco, que ele queria usar uma fantasia na escola, que era o dia liberado para usar fantasia.
E a fantasia que ele queria não tinha em casa. E aí eu falei, filho, eu vou ver se tem numa loja próximo de casa. Liguei para a loja, perguntei, a loja disse que não tinha fantasia. Até liguei para a Alexandra e falei, Ale, tem a fantasia? Não tenho a fantasia. Eu falei, filha, mamãe não encontrou a fantasia. No primeiro instante ele, mãe, mas eu queria fantasia. Marco, eu já disse, não tem a fantasia. Cria uma fantasia. Por que eu fui falar isso? Ele me aparece com shorts na cabeça, pediu um elástico. Eu falei, você está vestido de quê? Ele, calma que você vai descobrir. Ele foi embora sem eu descobrir do que ele estava vestido. Mas para ele foi uma criação. Ué, agora pergunta para mim se não funcionou. Funcionou. Funciona, né? Sabe qual é o problema? E aí eu vou dizer uma coisa interessante. Os pais, na verdade, não sabem lidar com o vazio, portanto, transfere essa questão para os filhos. O tempo inteiro você tem que fazer alguma coisa. Outro dia eu estava num restaurante aqui próximo e aí foi uma cena bem interessante. Pô, uma criança ali numa mesa bem próxima começou a chorar. Uma menininha, devia ter talvez uns 4 ou 5 anos. E aí eu lembro que a primeira coisa que a mãe disse, mas você tá triste, meu amor, peraí que a mamãe vai te dar não sei o quê. Não chora. E a mãe abriu a bolsa, começou a tirar algumas coisas da bolsa. Parecia a mala do Félix, sem fundo. Mas olha que cena boba, aparentemente interessante. Porque a criança, você vê, ela começou a chorar, a mãe já nomeou, acreditando que aquilo era tristeza. Eu dou uma dica, eu não gosto de dicas, mas eu acho que agora não, mas você é bem válido, você está aqui para dar dica, você estudou para isso, eu gosto de provocar as pessoas, é. Mas é o seguinte, começou a falar assim, o que te faz chorar? Por que você está chorando? Deixa a criança nomear. E você Os sabe que a sentimentos criança, que você quer dizer, né? sem dúvida. Só que a gente, sem perceber, isso tudo é um processo bastante automático, inconsciente, a gente não sabe lidar com a angústia do outro. A angústia da criança é a angústia dos pais. Claro. Então, na verdade, quando você vê seu filho passando por qualquer tipo de privação, né, inconscientemente você já quer prover alguma forma dele não ter que lidar com aquela tristeza temporária. Só que a criança, se não for submetida à frustração, ou seja, aprender a lidar com a deficiência naquele exato momento, é o adulto que vai se atirar em qualquer tipo de relação e muitas vezes abusiva. É o adulto que não vai saber criar solitude na vida adulta, que é, poxa, eu posso ser feliz e devo construir momentos de felicidade comigo mesmo, sem necessariamente me apoiar ou depender, o que é um perigo emocionalmente, de um parceiro ou uma parceira na vida adulta. Só que isso começa na infância. E os pais têm essa dificuldade dessa ligação entre uma coisa agora, na primeira infância, e algo que pode acontecer com 40, 50 anos de idade. Outro dia eu recebi um vídeo, faz um tempo já, em que eu não sei nem qual a profissão desse rapaz, mas ele dizia no vídeo que ele agradecia ao pai dele por não ter dado o presente que ele pediu, por não ter colocado ele na melhor escola. Então ele nomeou várias questões que ele viveu na vida dele que levaram ele a essa frustração que você está relatando e que o tornou o ser humano adulto que ele é. Sim. E isso é muito interessante, porque se a gente analisar, grandes empresários, grandes mestres, doutores, enfim, que nós temos em nosso país, tiveram uma infância muito difícil. E o difícil que eu digo não é questão financeira, gente, né? É difícil que eu digo é muitas vezes você ter que se submeter a situações que seus pais te proporcionam. Sim, né? Não tenha dúvida. Eu acho que isso é muito interessante da gente falar nesse momento em que nós pais, e me coloco junto nisso, eu acho que ninguém está livre disso, em que a gente quer suprir tudo isso que tem em volta. Não, eu tenho que dar para o meu filho. Não posso deixar. Não, mas ele vai ficar sem fazer nada? Não, mas é final de semana, ele estudou a semana inteira. Eu disse para o meu filho outro dia, eu falei, filha, a mamãe foi essa que foi conhecer a Disney não sei com quantos anos. Sim. Né? Você já tem 5, você tem 9 anos de idade, já foi tantas vezes. Então, preste atenção, dê valor àquilo que a gente está te proporcionando. Sim, não Acho que a questão do valor também é muito importante na criação. E um processo bastante interessante que também eu trago para uma reflexão muito consciente, muito madura com os meus pacientes em consultório é o seguinte: todo excesso esconde uma falta, inclusive excesso de acesso, ou seja, também é um problema. O que eu quero dizer com isso? Sociedades mais ricas, quanto mais ricas, nós temos estudos hoje, são sociedades mais depressivas. Em tese, as pessoas dizem, imagina, como pode? Porque o olhar das pessoas é muito superficial. Sim. Mas fulano é linda, é rica, é bonita e não sei o que, está depressiva. Mas a depressão, ela não tem uma ligação direta com a espécie, né? Não, de jeito espécie nenhum, que a gente diz né? dinheiro, né? Então, é claro que quando me falta tudo é um problema, sim, mas quando me sobra, talvez seja um problema e meio. O meio do caminho em que eu tenho que transitar e lidar com a falta temporária é o que vai fazer com que, a partir da falta, eu crie uma condição de busca na vida. Eu não busco aquilo que eu já tenho, Verdade. mas aquilo que me falta e que pode ser provocado por vocês, pais, mães, enfim,
é o que vai gerar um adulto mentalmente saudável. Como que a gente falou desde o começo, o tédio nas crianças. Exato. Não se sinta culpado ou culpado por deixar o seu filho reclamar que está se sentindo entediado. Deixe. Isso, você está dando a chance, na verdade, para ele aprender, para ele se virar e para ele se desenvolver. Pode acreditar. Eu acredito. E olha, eu brinco, eu digo, você vem aqui, depois a gente conversa no consultório, mas dá certo. Eu tenho certeza disso, certeza. Adorei nosso bate-papo, Fábio. Sempre é ótimo te receber Muito aqui, obrigado, viu? Isa. Muito obrigada. Vamos passar as suas redes sociais? Vamos lá, eu estou no Face, estou no Insta como Fábio Eroli. E lá você tem os outros dados de contato, endereço da clínica, eu estou em Alphaville e em Santo André. Muito bem. Obrigada, viu? Sucesso para você. Obrigado, um bom dia para vocês. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia. Espero que esse bate-papo tenha auxiliado vocês a serem pais melhores e ser humanos também, né? Porque antes da gente ser pai, a gente é ser humano, a gente erra, não é? A gente está aqui para aprender. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, obrigada. Hey, what's going on, man?